Ok, pessoal. Então, voltando à nossa aula de menus, né, e barras de ferramentas para o formulário, um outro controle que a gente utiliza muito, tá? E ele também pode ser utilizado tanto no formulário principal como em qualquer outro formulário, é o status strip, ou traduzindo aí, uma barra de status. Tá? É uma barra que fica sempre no rodapé, né, do formulário, e ele vai dar status do que está acontecendo no formulário. Pode ser alguns avisos, né? Então, muitos programadores colocam o quê? O dia da semana que é, com a data. Então, por exemplo, quarta-feira, dia 18 de novembro de 2020, tá? Sexta-feira, 20 de novembro de 2020. Pode colocar algum aviso que vai estar passando durante o dia. Pode ter o horário, tá? Apesar da gente ter, por exemplo, o horário do computador, mas pode ter. Então, tudo isso é configurável e vai de acordo com a necessidade. Pode até guardar, por exemplo, o usuário que está logado ao sistema. Enfim, tem uma série de infinidades, né? Desculpa, infinidades não, né? De utilidades aí que você pode estar utilizando na barra de status. E ela também permite que você coloque um label de status, uma barra de progressão, um drop-down, né? Ou seja, como se fosse um combo para você escolher uma opção, ou um split button. Então, são inúmeras. Por exemplo, o label vai permitir que você coloque uma informação estática. Eu vou colocar nesse label aqui, por exemplo, né, e vou deixar simplesmente digitado, só para fixar, nome do usuário. Tá? Vou mudar a propriedade text dele, por quê? Tá? Ela vai ter um nome para saber onde eu vou estar aqui, né? Qual que é a parte do controle, do componente que eu vou colocar o nome. Né? Então, por exemplo, STA, tudo maiúsculo, STA, nome, usuário. Tá? Notem que ele já trouxe aqui, ó, o nome do usuário. A gente pode ter também, como eu disse, uma barra de progressão. Tá? O que vai fazer essa barra de progressão? Ó, digamos que você está, por exemplo, num cadastro ou executando uma operação de gerar uma consulta ou gerar um relatório, e você quer que o usuário visualize como está sendo o progresso dessa execução. Então você inclui uma barra de progressão de acordo com a porcentagem do que está sendo executado, que já foi concluída, ele vai preenchendo aí a barra de progressão. Tá? É um componente que a gente consegue utilizar externo, porque ele existe. Tá? Nós temos aqui o Progress Bar, mas é um componente que também pode ser incorporado aqui na nossa barra de status. Tá? Então, é comum. Podemos ter também aqui um drop-down, né? Notem que ele já colocou aqui para a gente esse drop-down. E podemos ter também um split button, ou seja, um botãozinho que a gente vai ter aqui. Então, todas essas, pessoal, todos esses são opções que a gente pode ir inserindo, tá, na nossa barra. E um detalhe interessante é que, para cada componente que nós temos aqui, nós conseguimos, por exemplo, aumentar o tamanho dele. Tá? A gente consegue aumentar o tamanho, consegue aumentar a cor. Então, por exemplo, ó, o meu nome do usuário está 144 por 20. Eu vou colocar aqui 250. Notem que ele... eu vou colocar 250. Interessante, porque ele não está fazendo a mudança. Provavelmente é porque ele deve estar bloqueado, ou seja, com lock. Tá? Então vamos achar aqui a opção de lock para poder desbloquear e permitir que eu aumente, obviamente, o tamanho da mensagem. Tá?
Então, deixa eu ver aqui. Onde está essa opção? Interessante. Outsize aqui, vamos passar para false. Vamos ver se agora aqui ele vai permitir que a gente mude para 250. Beleza. Então temos que tirar a opção aqui outsize. Ele foi para 250. A mesma coisa a gente pode fazer aqui com a barra de progressão. Eu vou aumentar ela para o tamanho de 300. Né? Olha lá, aumentou a nossa barra com o tamanho de 300. Ok? Então tudo isso, pessoal, é configurável e a gente vai ajustando isso de acordo com a nossa necessidade. Tá? O nome do usuário com 250 ficou pequeno. Beleza, vamos aumentar isso para mais. Tá? E aí tudo isso vai sendo gerenciado. E um detalhe importante, tá? Tudo isso pode ser feito em tempo de execução. Tá? Então, não preciso fazer a configuração aqui exatamente idêntica, usando as propriedades aqui no modo de design, tá? No modo gráfico. Eu posso escrever o código, tá? E o código vai estar, de acordo com a necessidade, vai estar atualizando a interface gráfica. Tá bom? Tudo isso a gente vai estar vendo também nos próximos vídeos para ter todo esse controle. Okay? Então, a interface gráfica ela pode estar toda bagunçada. Os componentes, tudo perdido. Desde que você depois implemente um código que organize esses componentes, na hora que você executar o projeto e abrir o formulário, ele vai aparecer todo perfeito para vocês. Tá? Todo organizado, tudo alinhado, tudo bonitinho. Então, você pode fazer isso via código ou usando a parte gráfica. Obviamente, é muito mais rápido você fazer isso usando a parte gráfica, deixar toda a parte maior, né, da interface pronta, usando a interface gráfica, e depois usando o código para pequenos ajustes, do que você fazer tudo isso via código. Tá? É muito trabalhoso, tá? Muito trabalhoso mesmo. Então, esse é um outro ponto que eu friso bastante para vocês, com relação a estar utilizando e estar nomeando todos os componentes corretamente. Tá? Porque se você está nomeando os controles bonitinho, né, os componentes, na hora que você vai estar trabalhando no código para acessar esses componentes, esses controles, vai ser muito mais fácil de vocês estarem fazendo isso. Vocês não vão ter que ficar abrindo a interface gráfica, procurando o controle, ver o nome dele, para depois ir lá digitar o código. Eu quero mudar o texto, né, o text box onde está lá o cadastro de o nome do usuário, txt, nome usuário. Tá? Então, tudo isso vai facilitando o trabalho de vocês. Ok? Então, sobre a barra de status, essas são algumas informações que a gente tem. Depois, tá? A gente vai estar vendo com mais detalhes também uma barra de status configurada. Tá? Mas as propriedades aqui, pessoal, são as mesmas que a gente viu também dos outros componentes. Tá? A gente pode colocar, né, mudar o texto, mudar a cor, a aparência, enfim. Tem uma série de funcionalidades. Ok? E aí vocês vão estar utilizando de acordo com a necessidade que vocês tiverem. Tá bom? E vão estar configurando também de acordo com o projeto. Ok? Voltamos na sequência.